Olá, mamãe! Olá, família! Meu nome é Denise Johnson Amaral, eu sou consultora de sono e nutrição do bebê. Eu criei a Sweet Baby porque a minha missão é ajudar mamães a terem bebês tranquilos e que dormem bem, regado a muito amor e afeto. Olha só, o assunto de hoje é como fazer uma rotina que ajude meu bebê a dormir melhor. Você já deve ter se perguntado isso, né? Será que se eu fizer uma rotina rigorosa, meu bebê vai dormir melhor? Vamos responder essa pergunta? Você sabia que apenas 15% da população brasileira considera importante que a criança de até 3 anos de idade tenha uma rotina, ou seja, horários para alimentação, para banho, para assistir televisão? Esse é realmente um problema atual na nossa sociedade. Poucas famílias conseguem estruturar uma rotina em casa porque simplesmente não consideram isso importante. Só que a falta de rotina é altamente prejudicial para as crianças. Os pediatras afirmam que de 10 a 30% das crianças pequenas sofrem de insônia comportamental, ou seja, tem alguma dificuldade para dormir, tem problemas de sono que estão relacionados a questões comportamentais, né? Que não são problemas então de saúde que precisam de remédio, mas precisam de alteração de hábitos. E a causa desses problemas de insônia comportamental se divide em duas causas principais, né? Então, seriam os distúrbios de associação ou os distúrbios de falta de limites. Os pediatras afirmam que de 10 a 30% das crianças pequenas sofrem de insônia comportamental, ou seja, têm problemas para dormir devido a questões de hábitos e não problemas de saúde. E a causa desses problemas estão relacionados a dois fatores. O primeiro, distúrbio de associações, e o segundo, distúrbio de falta de limites. Então, a falta de limites se refere realmente à falta de rotina. Seriam então aquelas crianças que não têm nenhum limite em casa ou tem pouco limite, né? Ou os limites são imprevisíveis ou irregulares. Ou seja, a criança ou os pais não determinam um horário limite para a criança ir dormir, deixam a criança livre para decidir o seu horário de dormir, fazem limites muito irregulares, ou seja, cada dia a rotina é diferente do outro dia, então cada dia a criança dorme num horário, então a criança que não entende hábitos e rotinas, né? Ela não tem nenhuma delimitação de horário para comer, horário para brincar, horário para dormir, ou isso é uma bagunça, cada dia é de uma forma diferente. Um estudo feito por uma grande estudiosa americana da área de sono infantil, a doutora George, ela avaliou então 405 crianças com idade entre 6 meses a 36 meses. E ela estudou então o benefício da rotina para o sono dos pequenos. E orientou os pais a usarem uma rotina bem simples, composta de apenas 3 passos, antes da hora de dormir. Ou seja, os pais deveriam, né, fazer o horário do banho, massagens ou afagos em silêncio ou cantar uma canção de ninar. Então, eram 3 passos que os pais deveriam seguir como uma rotina da hora de dormir. E os resultados dessa atitude tão simples foram fantásticos. Ela observou então que as crianças passaram a dormir muito mais rápido, em apenas 30 minutos, tendo menos despertares noturnos à noite e que as crianças também voltavam a dormir mais rápido depois de um despertar da noite. Isso levou também à redução das tensões da família, raiva, fadiga e confusão das mães, ou seja, as mães tinham uma orientação melhor do que fazer durante o dia. E você sabia que os bebês adoram rotina? Para nós adultos parece algo chato, maçante, mas para as crianças pequenas não. A rotina traz previsibilidade e com isso segurança. Então, quando os limites são determinados, as crianças tendem a adormecer com mais facilidade. Porque a criança consegue, com isso, com a rotina, entender o que está acontecendo. Então, quando a gente coloca passo a passo, né, atividades que são sequência uma da outra em casa, então, como nesse estudo que eu mostrei anteriormente, onde a criança entende que depois do banho ela vai ter um momento tranquilo com os pais, que depois desse momento é hora de dormir. Então, quando você vai dar banho na criança, ela já entende que depois do banho tem o horário com os pais e que depois disso é horário de dormir.
Ao contrário disso, se né, não tiver rotina nenhuma em casa, cada dia a sequência de atividades é diferente, a criança se sente confusa, porque ela nunca entende o que está para acontecer. Até porque uma criança pequena não entende relógio, não entende horários, tem muita dificuldade para entender isso. E para nós, a gente, adultos, nos guiamos por horário, né, pelo relógio. Então a gente sabe quando está na hora de dormir, né, quando a gente está na hora de comer, quando está na hora de sair de casa para trabalhar. Nos guiamos pelo relógio. Então a criança se sente muito perdida, muito confusa e insegura por não ter, então, esse entendimento do que está para acontecer. Então parece que há sempre uma insegurança e ela não sabe o que está para acontecer. E quando há essa sequência de atividades, a criança tem a tendência a relaxar e aceitar melhor que é a hora de dormir, né? Porque ela sente essa confiança e se sente também amada, cuidada e protegida pelos pais. Então os resultados são incríveis. Mas a gente não pode pensar também que essa rotina tem que ser muito rigorosa, né? A gente não pode pensar que a gente precisa necessariamente ter uma rotina bem rigorosa em casa todos os dias para que essa criança durma bem. Pensando que quanto mais rigorosa for a rotina, melhor será o sono da criança. E isso pode ser ruim, porque aí a família vai ficar presa àquela rotina, muitas vezes não vai conseguir seguir aquela rotina, e aí a tendência é a mãe ter uma grande frustração, se sentir impotente, incapaz, e aí gera uma tensão maior, tá? E a criança também, né? Ela precisa ter uma certa flexibilidade. Então, o que é importante, né, quando a gente institui uma rotina em casa? Pensando em ganhar benefícios em relação ao sono, mas em relação a outras questões do comportamento da criança também. A gente tem que pensar que essa rotina tem que ser consistente, ou seja, né, que a gente siga mais ou menos da mesma forma todos os dias, sabe? E não ser cada dia muito diferente do outro. E tem que ter uma certa flexibilidade, principalmente para adaptar às necessidades fisiológicas do bebê. Então não adianta a gente querer instituir horários rígidos para a hora de dormir, baseado apenas num achismo nosso, né? Ou porque a gente está copiando uma rotina que a gente viu por aí. Então isso não funciona, porque a gente tem que adaptar à necessidade fisiológica da nossa criança. E isso então vai ser adaptado à idade, né? Porque cada faixa etária vai ter, né, períodos de sono maior ou menor, tá? Número de sonecas ideais por dia. E a gente tem que adaptar, então, para que a criança, por exemplo, vá dormir no horário que ela tem sono, no horário que ela precisa dormir, não no horário que a gente acha que é o ideal, mas sim observando os sinais de sono do nosso bebê para observar qual que é o momento do dia onde ele realmente está cansado e precisa dormir, sabendo também, entendendo um pouco da fisiologia do bebê, para entender quais são os horários melhores para ele dormir conforme a sua própria natureza. E também adaptado à nossa família, à nossa realidade. Então, muitas vezes o pai e a mãe têm que acordar cedo, bem cedo, e levar a criança pequena junto para ficar com um parente, aos cuidados de um parente, ou ficar aos cuidados da escolinha. Então, a mãe precisa seguir esse horário. Então, a rotina da hora de dormir, por exemplo, vai ser baseada nisso, né? Porque a criança precisa dormir cedo para acordar cedo para seguir a rotina da família. Então, não adianta, não é legal a gente pensar em seguir a rotina igual da nossa vizinha, da nossa amiga, o que a gente viu pela internet. Então é preciso ter uma certa análise da nossa situação em casa, da nossa família, uma análise do nosso bebê, para então instituir a nossa rotina em casa. E a rotina, então, não é só uma organização de horários, mas sim como as coisas são feitas. Isso é super importante para o bebê. Não só a questão de ter, né, um certo limite de horários, mas também isso, de que forma que a gente lida com o bebê todos os dias, né? E essa questão da sequência da atividade, que é muito importante para o bebê, onde ele vai sentir essa previsibilidade, vai sentir a segurança, e não apenas limites de horários colocados de forma rígida. Até porque sempre a gente tem um dia ou outro onde as coisas saem da rotina e a gente tem que estar aberto para mudanças conforme as coisas que acontecem durante o dia. Se a gente coloca as coisas muito rigorosas, aí a gente não sabe como lidar quando o dia sai da rotina por algum motivo, certo? E aí, como começar? O ideal, então, é a gente observar o nosso filho para tentar entender os horários onde ele está com mais sono, tentar refletir um pouco sobre as necessidades dos pais também, dos outros irmãos. E é importante, então, a gente fazer uma rotina com anotações, né? Porque quando está só na nossa cabeça, a gente não consegue seguir. Então, é legal a gente refletir e fazer uma anotação,
deixar colado em algum lugar visível, para que a gente não se perca, né, naquilo que a gente precisa fazer. Ajuda muito a gente ter a rotina por escrito. Se você precisar de ajuda do especialista, pode contar comigo e assista nossos outros vídeos, porque você vai entender um pouco melhor essa questão das necessidades fisiológicas do bebê, né, e como adaptar a rotina do bebê à rotina da família como um todo. Legal? Estou aqui para te ajudar. Legal? Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Acesse o nosso site consultoriasweetbaby.com.br, curta esse vídeo e nos acompanhe por aqui. Tchau, tchau!